a todos, né? Mais uma live. Esta live vai ser sensacional, tenho certeza. Que é um tema fascinante, né? Eu começo, eu vou depois chamar. Pronto! Então nós Verdade. já estamos aí dando os parabéns para o meu amigo Carioca, que ganhou o título da Copa do Brasil semana passada nos pênaltis, no Eu tava lá, desespero, né? mas ganhou, né? Eu tava lá no E aí Maracanã. tem a final e tem a final da Libertadores, né? Sábado agora, Enquanto mais importante. ele é maníaco no futebol carioca, eu sou carioca, moro aqui em Fortaleza, mas sou carioca, nasci no Rio, né? E sou botafoguense. Então eu sou depressivo. E ele é maníaco, né? Porque tá feliz da vida com a campanha do Flamengo aí ganhar a Copa do Brasil, final de Libertadores, ele deve estar muito alegre, né? Então é um prazer, pessoal. Eu sempre gosto de apresentar o convidado, né, daqui do canal da Saúde Mental, o professor Elis Chenior. Eu nunca tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas o conheci da literatura, né? Um homem muito culto, que, que tem. Eu sei que ele tem um amor pelo cinema, pela psicopatologia, além de ser. A psicopatologia, pessoal, é a disciplina mestra, só para os leigos entenderem, que guia a prática psiquiátrica e a prática de diversas áreas onde os sintomas psicológicos e psiquiátricos estão presentes, né? Então ele é um expert nessa área e um expert também em transtorno afetivo bipolar e é professor da UERJ titular e professor da pós-graduação da UFRJ, né? Da Federal do Rio Grande do Rio de Janeiro, né? E é falando Rio Grande do Sul porque muitos colegas vêm aqui de Porto Alegre, eu estudei lá, mas da UFRJ, né? Então, pessoal, vou contextualizar o tema, né? O que é que acontece, né? A depressão, ela é mais prevalente, ela é mais frequente do que o transtorno bipolar. Isso não há dúvida na literatura. Entretanto, o transtorno bipolar também é altamente prevalente. E o que define o transtorno bipolar são os episódios hipomaníacos, né? O indivíduo fica mais acelerado, gastando mais dinheiro, pode ter um aumento da sexualidade, ficar mais ligado, né? Dormir menos e não sentir falta do sono, né? Ou maníaco, que aí já perde o contato com a realidade, pode requerer internamento psiquiátrico, né? Aí já é mais fácil. O difícil é diagnosticar o episódio hipomaníaco. E o, o paradoxo, né, do transtorno bipolar, eu digo que o transtorno bipolar é um mar de tristeza com ilhotas de euforia, de mania e de hipomania. Por quê? Porque os episódios hipomaníacos e maníacos nos bipolares de um modo geral, né, são bem menos frequentes do que os episódios hipomaníacos e maníacos. A depressão é muito mais frequente. Então, o que é que acontece? O paciente chega ao psiquiatra mesmo, ao médico de família principalmente,
com depressão, as consultas, né, no nosso sistema público de saúde são efêmeras e a gente não pode culpar os profissionais de saúde. Muitas vezes é a demanda muito grande para o tempo muito curto e os sintomas hipomaníacos são mais sutis, né? Então se diagnostica depressão e dá antidepressivo, o que é extremamente negativo para o paciente que tem depressão bipolar e que tem transtorno bipolar. Então, qual é o nosso objetivo na live hoje? É tentar, os americanos chamam de red flags, né? Que sinais da depressão, né? E esse tema, pessoal, vou logo avisando, interessa a lulistas, interessa a bolsonaristas, né? Tomara que isso acabe, que a gente só vê falar isso agora, né? É um tema aqui de interesse público. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o professor Eli é: quando chega um paciente deprimido no teu consultório, quais sinais ou qual o principal sinal, digamos assim, que te alerta para a possibilidade de se tratar de uma depressão bipolar e não de uma depressão maior, pura? Então, primeiramente, boa noite, André. Gente, infelizmente, nunca teve oportunidade de se encontrar, né? Estive em Fortaleza recentemente no congresso, só que eu me mandei para Jericoacoara, fiquei 2 dias lá, devia estar me atualizando, encontrando os colegas, mas não, fui passear, dei uma passada rápida no congresso e também tive a oportunidade de te encontrar. A gente nunca esteve junto, pessoalmente, mas eu já te conhecia, estudando transtorno bipolar, li vários artigos dessa autoria. Eu sei que você é um grande pesquisador, um dos maiores da psiquiatria no Brasil. E então, te agradeço, é uma grande honra aqui estar participando. Agora, a honra é minha. Respondendo a sua pergunta, primeira coisa, me certificar que é depressão mesmo, né? Porque muita gente com tristeza, está infeliz com a vida, perdeu a final da Copa do Brasil do Flamengo e está triste, aí acha que está com depressão. Não, tristeza é um sentimento humano normal. Então, a primeira coisa é depressão mesmo. Aí vamos ver, é bipolar ou unipolar. Como você falou quase tudo, o ruim de conversar com alguém que tem um grande conhecimento, que já fala tudo, sobra pouco para a gente falar. Mas como você falou, o transtorno depressivo maior, né, depressão unipolar, é muito mais prevalente que o transtorno bipolar. Então, qualquer episódio de depressão, a gente não sabe nada sobre o paciente, só que ele está com depressão, não sabe nada da história prévia, não sabe nada de história familiar, tem mais chances de ter depressão unipolar do que bipolar. Mas tem várias pistas que podem nos ajudar a pensar que aquela depressão é bipolar. Em primeiro lugar, quer dizer, por definição, a depressão bipolar se já houve algum episódio maníaco ou hipomaníaco. Isso muitas vezes não é pesquisado pelo psiquiatra, especialmente episódios hipomaníacos, que o paciente não se acha doente, funciona até melhor do que quando está normal. A família, os amigos, a namorada, todo mundo acha que o paciente está ótimo. Então, ninguém valoriza os episódios hipomaníacos e, em geral, não considera aquilo como patológico. Então, o psiquiatra tem que estar treinado a pesquisar não só episódios de mania, como de hipomania. Como você também falou agora há pouco, os episódios de depressão são muito mais numerosos, em média, do que os de mania. Mais numerosos e mais longos. É o paradoxo que você falou. A definição de transtorno bipolar é em função da ocorrência de episódios de mania ou hipomania. Só que os pacientes ficam, em média, muito mais tempo em depressão do que em mania. Para complicar o diagnóstico diferencial, né, se a depressão é bipolar ou unipolar, muito comumente o primeiro episódio da doença é de depressão. E não raramente
os vários primeiros episódios, os 3, 4, 5 primeiros episódios são de depressão. Então, só depois, no quinto, sexto episódio, que o paciente faz mania ou hipomania. Aí, quando ele faz um episódio de mania ou hipomania, a gente tem que reclassificar aqueles episódios depressivos anteriores como episódio de depressão bipolar. Não é que ele tenha evoluído de uma depressão unipolar para bipolar, para um transtorno bipolar. Não, a depressão sempre foi bipolar, os primeiros episódios sempre foram de depressão bipolar, só que a gente não podia classificar, se for seguir os critérios diagnósticos, de transtorno bipolar, enquanto não vem o primeiro episódio de mania ou hipomania. Então, é uma situação comum. O paciente não teve mania ou hipomania, a gente pesquisa, não teve, a gente pesquisou bem, mas o que numa depressão, agora finalmente, depois da longa introdução, respondendo essa pergunta. Talvez acho que são vários elementos, mas talvez um dos principais seja um início mais precoce da doença e um episódio, especialmente episódios anteriores, curtos, episódios numerosos e curtos. Então, já adolescente, já teve uma primeira depressão, vários episódios de depressão, então episódios frequentes, episódios curtos, não fez mania ou hipomania, isso é bem mais sugestivo de que aquela depressão seja bipolar e não unipolar. Claro, se tiver pai e mãe com transtorno bipolar, 3 irmãos com transtorno bipolar, um gêmeo monozigote com transtorno bipolar, então qualquer depressãozinha eu vou achar que é bipolar, né? E é vantajoso, né? A gente já a gente não pode, se tem muitas coisas indicando que aquela depressão seja bipolar, a gente esperar um primeiro episódio de hipomania ou mania para tratar como depressão bipolar, isso pode ser muito nocivo para o paciente. Exato. Por isso é o motivo da live. Bipolar ou unipolar, né? Essa eu acho uma das principais pontos, né? Porque, pessoal, é comum os pacientes nos perguntarem: eu estou assim porque eu sofri um estressor ou é por causa da genética? A gente, na verdade, a nível populacional, a gente pode quantificar isso pelo coeficiente de heritabilidade, né? Então, a heritabilidade do transtorno bipolar vai de 80% a 90%, enquanto a heritabilidade da depressão unipolar, depressão maior, é de 40%. Então, esse ponto de ter uma mãe ou um pai ou um irmão bipolar é muito importante. Muito importante, porque a gente trata, quem tem uma clínica como com certeza do Dr. L ou a minha, famílias bipolares, né? E eu trato porque eu digo, já economiza o nosso tempo, né? Como diz o Quevedo, disse uma vez na live, que a gente já tem a anamnese familiar, né? Que é um transtorno altamente genético, o transtorno bipolar, 90%, 80%. Né? Então, quando você já trata um membro da família, você tratar o subsequente, você ajuda, né? Você economiza tempo. E eu acho que também, né, tem aquela característica, né, do Cocópolis, né, que eu sou fã dele, né, um homem brilhante, um grego que fez carreira na Itália, que é a depressão agitada, né, pessoal? Porque quando a gente pensa em depressão, né, a gente pensa no indivíduo adinâmico, sem força, sem motivação. Só que, às vezes, você tem um indivíduo deprimido, inquieto internamente, né? Inquieto internamente, agitado, ao mesmo tempo que triste, pode ter ideação suicida, tudo isso é inquieto, agitado. É a famosa depressão agitada, né? Que aí você vai juntando o quebra-cabeça, né? O indivíduo tem uma depressão agitada e o irmão é bipolar. Eu trataria como bipolar,
né? Você vai juntando os fragmentos, né, da figura clínica que aparece, né? Também uma depressão pós-parto. Eu vou deixar o doutor L falar, né? A depressão pós-parto tem uma tendência a ser bipolar, não necessariamente, mas é um sinal de alerta, né? Só corrigindo a pronúncia do meu nome, Eli, não é Eli. Eli, Mas certo. você falou coisas muito importantes. Irritabilidade num quadro de depressão, acho que indica bastante possa ser bipolar. E isso da agitação psicomotora também. Só tem aquela questão de distinguir que a agitação numa depressão pode ser por ansiedade, mas pode ser sintoma maníaco. Quando é de ansiedade, é aquela movimentação que não tem sentido, igual, sei lá, a gente está atrasado, aí aperta o botão do elevador, o elevador não chega, a gente anda para lá e para cá, aperta de novo o botão do elevador, a gente está se movimentando, mas na prática não está fazendo nada. Essa é a ansiedade, é a agitação mais relacionada à ansiedade. Mas uma depressão que tem uma agitação, em que o indivíduo está realmente fazendo coisas, está lavando a roupa, está limpando a casa, está fazendo ginástica e está com depressão, vários sintomas de depressão, mas está ativo, realizando coisas, ações com objetivo, aí sim, essa agitação é sintoma da mania, sintoma de mania durante o episódio depressivo. Aí pode configurar uma depressão maníaca, uma depressão com sintomas maníacos, uma depressão mista, dependendo dos critérios da terminologia. Pós-parto, você falou também, realmente é uma coisa muito sugestiva que a depressão seja bipolar. Ter sintomas psicóticos também é mais provável ser bipolar. Excelente, é. Sintomas psicóticos, eu concordo plenamente que até que se prova o contrário é depressão bipolar, né? É um alerta realmente muito forte, muito bem lembrado, muito bom. Eu realmente, quando comecei essa live, eu não pensei nisso, não veio à cabeça, mas é um psicopatologista nos alertou, né? É muito importante. Mania, hipomania. Hipomania é mais difícil de diagnosticar, mas mania é uma coisa muito clara. Depressão tem critérios assim muito intrusivos. Acho que muita gente que realmente não tem depressão recebe o diagnóstico. Se você usar os critérios diagnósticos, vai preencher, mas boa parte dessas fases de depressão não são realmente depressão, não tem aquela característica mais biológica, mais corporal, chamar sintomas melancólicos, né, de alteração de sono, de apetite, de libido, da atividade motora, é tristeza. Então, acho que grande parte daquilo que é depressão unipolar nem é depressão mesmo, mas tem episódio de mania, aí matou. Então, a depressão Mas... é a mesma doença. E, pessoal, eu queria só interromper um momento, que um dos sintomas mais importantes da hipomania e da depressão agitada é a aceleração do pensamento. Aí você vai dizer, como o professor Eli falou de uma maneira magistral, que a ansiedade também agita, né? Qual a diferença? Eu costumo perguntar aos meus pacientes assim, do pensamento acelerado do ansioso para o pensamento acelerado do hipomaníaco, né? Da depressão agitada mesmo, que a gente leva em consideração para um possível transtorno bipolar, né? Então, é o seguinte, pensamento acelerado hipomaníaco, eu digo que é como você mudasse os canais muito rapidamente na televisão. Você vai, pega o controle remoto e vai mudando, não deixa terminar. Já na ansiedade, geralmente são poucos temas, poucos canais que ficam martelando repetidas vezes a mente do paciente e de uma maneira rápida também. Mas são poucos temas.
né? Uma distinção sutil, para vocês verem a sutileza da coisa, né? Queria só Também, acrescentar isso. complementando o que você falou, achei bem interessante essa analogia, né? O estado de humor durante a sensação de que o pensamento está acelerado. Quando é ansiedade, a vivência de ansiedade, são preocupações. A pessoa está pensando só em coisas que tem que fazer, coisas ruins que aconteceram, as obrigações que tem que cumprir. Isso, ansiedade. Na hipomania ou na mania, muitas vezes é alegria, justamente o contrário, euforia, em vez de uma disforia da ansiedade. Eventualmente até irritabilidade, mas não vai ser a vivência de preocupação de ansiedade como é na depressão, nos quadros de aceleração do pensamento com ansiedade, né? Então, como o paciente vivencia, né, que até e a aceleração do pensamento pode até se expressar e influenciar a forma do pensamento, gerando a fuga de ideias. E é Isso. algo que você falou da preocupação na ansiedade, os mesmos temas, fuga de ideias, como você também exemplificou, fez a analogia de mudar os canais, é algo até muito criativo. O paciente vai emendando o tema no outro e muitas vezes tem uma riqueza muito grande, né? Como que ele associa uma coisa com a outra e lembra muitas vezes poesia, porque a rima é uma coisa que também direciona a mudança de tema, a literação, que é a repetição de consoantes. Não por acaso muitas pessoas que estão em hipomania, especialmente, começam a escrever poesias, ficam mais criativas, produzem Isso é melhor, muito né? importante, Coisas né? É a criativas, né? criatividade exacerbada num paciente deprimido é um sinal de alerta. Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que são vários fragmentos, uma colcha de retalhos que o clínico experiente, né, tem que, de uma maneira menos enviesada possível, apesar de nós termos nossos vieses observacionais, né, tentar juntar os fragmentos para dar esse diagnóstico mais precoce possível. Por quê? Porque quando você diagnostica, aí nós vamos para o ponto importante também. Vamos fazer uma virada de chave. Você diagnostica o transtorno bipolar tardiamente, você tem uma piora cognitiva, você tem exposição a antidepressivos e às vezes a estimulantes, confunde com déficit de atenção também, o que pode tornar o transtorno mais rebelde. Como assim, doutor André, mais rebelde? Me explique melhor. É um paciente que estava destinado a ter 3 episódios ou 2 episódios por ano, vai ter 6, vai ser ciclador rápido, né? Se altera a história natural do transtorno, fora a neuroprogressão, né? Porque, pessoal, o transtorno bipolar é muito mais do que a depressão e a hipomania. Hoje nós sabemos que os sintomas cognitivos, né, como a perda da memória, o risco aumentado para a doença de Alzheimer, tanto na depressão quanto no transtorno bipolar, né, o risco cardiovascular global, é um transtorno sistêmico, né, cerebral e sistêmico, uma doença realmente, e que a gente tem que tratar o quanto antes para evitar as consequências. A somatoprogressão, que é um tema que a gente criou com o professor Michael Baird, da Austrália, que é um grande especialista, eu acho assim, um dos maiores, junto com o Eduardo Vieta. Para mim, são meus ídolos a nível global, que é aquela história. Quando você tem vários episódios, você não só lesa o cérebro, né? Dando esse prejuízo da memória, o prejuízo da atenção, da concentração, você aumenta o risco de doenças físicas, né? Aumenta o risco de diabetes, desregula o metabolismo glicídico, né? Então, essa é a importância subjacente também da nossa live, não só
mostrar a diferença da depressão, mas o nosso objetivo é diagnosticar precoce, né, professor? Sim, você estava colocando a questão do tratamento, do uso de antidepressivos. Quando a depressão é unipolar, é tranquilo, vamos usar antidepressivo. Tá, depressão refratária você tem outras opções, mas tranquilo, depressão unipolar, antidepressivo. O uso de antidepressivo na depressão bipolar, aí já é muito problemático. Os autores até se dividem, né? Para alguns não pode de jeito nenhum, para nenhum paciente, nunca, mas para outros, alguns pacientes podem em alguns momentos. Mas, mas em alguns pacientes, realmente, eu até me identifico com a segunda posição, acho que alguns pacientes podem em alguns momentos, mas para alguns pacientes, sem dúvida, o antidepressivo pode ser muito nocivo, não só o acelerar o ciclo, né, como você falou, tornar os episódios mais frequentes, e o que por si só já é mais grave, e ter mais episódios está relacionado a ter maior prejuízo cognitivo, como você falou, mas também no curto prazo, o antidepressivo pode levar uma virada da depressão para a mania, levar um quadro grave, o paciente tem que se internar, e além de, parece que também aumentar o risco de suicídio no curto prazo, que pode induzir um estado misto. Então, por exemplo, um paciente que está com depressão pura, tem desesperança, uma tristeza imensa, mas está tão com pensamento inibido, tão sem ânimo, sem iniciativa, que até quer morrer, mas não consegue nem elaborar um plano, muito menos executar um ato suicida. Se for melhorando, saindo de depressão, pode ocorrer a introdução de sintomas maníacos, aí digamos que continue com o desânimo, com a tristeza, com a Com a desesperança, ideação suicida. ideação suicida, aí começa a ficar impulsivo, sintoma maníaco, começa a ficar agressivo, como sintoma maníaco, e começa a ficar com mais energia. Então, o risco de suicídio aumenta muito no curto prazo. Isso. Me perguntaram aqui se um paciente bipolar estabilizado pode apresentar problemas de memória. Pode, pessoal. O que a gente diz, né? Os sintomas cognitivos, memória, atenção, função executiva, controle inibitório, eles são responsáveis, têm uma correlação muito grande com a funcionalidade, né? Que é a capacidade de ter lazer, a capacidade de trabalhar, de escrever, de se concentrar e tudo mais, né? Então, eu quero dizer que mesmo o paciente estável pode não ter ainda a recuperação funcional, né? E foi feita outra pergunta, que eu vou deixar o professor Eli responder, que é a cocaína como automedicação, né? Quando as coisas se misturam, como é que fica? Atendi um paciente hoje que contou, ele está em mania e durante 2 semanas usou cocaína quase todo dia. Aí eu falei para ele, jogar gasolina no incêndio. O mecanismo de ação do lítio não é tão bem conhecido, mas os antipsicóticos que têm efeito antimaníaco, eles atuam como antagonistas dopaminérgicos, diminuem a atividade das vias da dopamina. O que a cocaína faz? Justamente o contrário, aumentar a atividade dopaminérgica. Então é como se estivesse tomando um anti-remédio, né? Algo que diretamente vai piorar os sintomas ou até causar sintomas novos, sintomas especialmente de mania, né? Fora a É possibilidade de importante. causar Concordo psicose. plenamente contigo. E pode agravar o curso do transtorno, né? Tornar o transtorno rebelde, como a gente conversou. E, pessoal, já que a gente vai dar de bônus aqui, quais são os inimigos do transtorno bipolar, né? Os maiores inimigos possíveis. É o sedentarismo, é uma dieta pobre, uma dieta ruim, pouco saudável, um sono irregular, né? Então,
um veneno para o transtorno bipolar, o álcool e as drogas, certo? Então, esses são venenos, além de outros, né? Excesso de cafeína é um veneno, o excesso, né? Então, são venenos do transtorno bipolar, né? E eu acho que a gente abordou bem o tema, né? Fica alguma dúvida, eu sugiro que entrem no direct, né? Tanto do doutor Eli quanto no meu, e nós iremos responder com mais detalhes. Mas eu acho que o objetivo central foi bem delineado aqui. O que tu achas, Eli? Tem Já alguma coisa a acabou? acrescentar? Fiquei triste, estava tão legal. Vamos falar da final da Libertadores, então. Falar do Woody Allen, do Hitchcock, do Van Gogh, que era um grande bipolar. Van Gogh, se nós formos falar das pessoas famosas que têm transtorno bipolar, uma quantidade enorme, né? Vai ser o tema do meu próximo livro. Aquele autor, como é que chama? Aquele grego criado na Itália, formado, depois mudou para a Itália. Agora deu uma congelada para você. Ele criou Não, estou ouvindo bem. ele criou uma expressão, você citou agora há pouco. Ele criou uma expressão fogo e cinzas, se referindo fogo à mania, cinzas à depressão, levantando a hipótese que a depressão seria um resultado da própria mania, que a mania esgotaria lá os recursos energéticos. Aí o meu livro vai se chamar Fogo e Cinzas, as incríveis histórias de bipolares famosos. Aí vou falar do Van Gogh, Ulisses Minha nossa. Guimarães, Ernest Ulisses, Hemingway, Ernest que era Hemingway, um Virginia Woolf. grande usuário do lítio, né? Ulisses Quem? Guimarães. Sim. Vai ser um livro maravilhoso, né? Mais um, né? O tema é legal, o tema é legal. Estou ansioso já para ver, você já me despertou a curiosidade, né? Santos Dumont, E pessoal, é uma doença que o que nós estamos fazendo nessa live, eu acho muito importante, que é tirar do guarda-roupa, né? Eu acho muito ruim o acadêmico que fica encastelado, né? Que não leva para o grande público essa informação, né? Porque vocês que estão nos assistindo são multiplicadores do conhecimento que aqui foi aprendido e podem referir e ajudar muitas pessoas a quebrar o estigma e a buscarem ajuda precocemente, né? Esse é o nosso objetivo, é o nosso sonho, né? Um dia em que o transtorno mental seja visto como uma doença como outra qualquer, né? E que as pessoas conversem normalmente, né, no cotidiano, e que procurem ajuda, né? Foi uma pergunta aqui interessante. O lítio ácido valproico tem a mesma eficácia? Nenhum remédio, eu sou suspeito, é melhor do que o lítio. Por quê? Porque o lítio é o estabilizador do humor por excelência. Claro que você tem que monitorar a função tireoidiana, a função paratireoidiana, a função renal, mas é um remédio seguro, um remédio que tem uma função anti-suicida específica, previne muito, as evidências são cada vez mais claras que previne a doença de Alzheimer, e nós fizemos uma meta-análise recente que previne talvez o câncer. Então, o lítio ele tem algumas particularidades que o tornam a medicação ainda antiga, né? As pessoas, como não tem mais patente, né? Já perdeu-se,
Mas nunca Mas teve, né? nunca Nunca teve. teve, Tirar de pedra foi Deus que criou, né? é. E o Brasil é um grande país na história da litioterapia, né? Com Bonifácio, né? E outras histórias mais, né? Então, e eu acho que, pessoal, é um prazer enorme, né? E nós também temos um projeto para o ano que vem de lançar infoprodutos para o transtorno bipolar, né? Está em curso o projeto. E um livro também para o público leigo, né? Sobre o assunto, né? Porque eu acho que há uma carência ainda de informação, né? Nós fazemos o nosso máximo, mas quanto mais informação chegar, melhor. Aí ele falou aqui que tem uma vaga impressão que o candidato à presidência Lula está com agitação e com uma explosão de irritação, de norteamento que parece paciente mania. Eu realmente aí eu não tenho elementos suficientes para opinar, né? A gente não pode levar a nossa live para o caminho político, né? Aqui a gente tem que tratar, eu evito no consultório, né, pelo menos, tratar da política, porque a gente tem que focar no paciente e respeitar as escolhas, né? Por mais que a gente ache que essa escolha não é sábia. Mas ninguém é dono da verdade, né, professor? Ninguém é dono da verdade. Mas eu também sou muito fã do lítio. O meu lema é: tem transtorno bipolar, tem que tomar lítio. Exceto quando tem um motivo muito bom, como insuficiência renal, coisas desse tipo, senão, transtorno bipolar, lítio. Somos dois, então temos uma coincidência aqui, né? Então eu acho que é a primeira live de muitas entre que nós vamos fazer. Foi um prazer enorme, a gente se identificou muito, eu acho, né? Nos conhecemos através da internet, mas eu tenho fé em Deus que nós vamos nos conhecer pessoalmente, nós vamos unir forças e nesse nosso legado, né? Que é o legado de todo psiquiatra, que é quebrar o estigma e facilitar o tratamento precoce dos transtornos mentais e, no nosso caso, em particular, do transtorno bipolar. A te fazer um convite, Valeu! então, de público. Você escreveu um prefácio desse livro novo dos bipolares famosos. É uma honra. Hoje eu não vou nem dormir de tanta alegria. Estou sendo aqui, eu vou escrever e vou escrever com todo o denodo possível. Perguntando na live vai ficar salva, sempre fica. Vai para o podcast, para o YouTube, vai para o Spotify. Né? Eu tenho um amigo que é expert em tecnologia que pega a live e dispara aí para ela ficar na eternidade. Muito obrigado pelo convite É e uma muito honra. obrigado a todos. Tá? Um abração e até mais. E nos procurem no direct se te ficar alguma dúvida pendente. É um prazer responder vocês, viu? Muito obrigado pela presença de todos. Um beijo enorme. Tchau.